Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 8 da prova de 2010 de Engenharia Civil, que é do assunto de elasticidade. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha e também curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Observe a ilustração apresentada. Ele passa essa figura aqui e diz o seguinte, que a figura representa a seção transversal de uma barra sujeita a uma força P de tração. Essa força está aplicada com uma certa excentricidade, que ele chama de E, tá? Denotada por E. Pronto. A seção tem a forma de um triângulo isósceles, de base igual a 60 e altura 90. Os eixos indicados na figura são os eixos centrais principais de inércia. São dadas as fórmulas, ele dá uma fórmula de tensão e a fórmula de inércia para esse tipo de figura geométrica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que ele pede é para a gente determinar o centroide da seção. Veja, quando temos um triângulo retângulo, tá? Esse caso aqui é diferente, é o isósceles. Mas quando temos um triângulo retângulo, o nosso centroide, ele fica o quê? A 1/3 da base, 1/3 da altura. Então, fazendo cruzamento aqui, ó, temos aqui, ó, o nosso centroide. Nesse caso, é uma figura, é um triângulo também, só que ele é um triângulo isósceles, tá? De 60 de base e 90 de altura. O que acontece? Vamos supor que o nosso eixo, vamos deslocar esse eixo que ele colocou aqui como principal central, que fica aqui bem onde vai ser o nosso CG, tá? Vamos colocar ele aqui, ó, como se fosse o ponto 00 aqui, para a gente determinar só para o cálculo desse centroide. Reparem que aqui temos um eixo simétrico, né? Um eixo de simetria, né? Um eixo vertical aqui que divide a figura em duas parcelas exatamente iguais. Então podemos afirmar que horizontalmente, analisando o eixo horizontal, temos aqui em Y, tá? Um Y médio, um Y barra, que a gente chama para o cálculo do centroide, de 30 centímetros, que é a metade da base aqui, tá? 30 para cá, 30 para cá. Então, em relação ao eixo Y, não temos dúvidas aí de que o ponto central aí, o ponto médio dessa questão é 30 centímetros. Falta determinar em relação ao eixo Z, quem vai ser o nosso Z barra aí do nosso centroide. Bom, o Z barra vai entrar nessa configuração aqui, tá? O Z barra ele entra nessa questão aqui do H sobre 3, ou seja, 1/3 dessa cota aqui de 90. 90 dividido por 3, 30. Então, temos aí, ó, o nosso CG a 30, aqui, ó, 30 e 30. Então, chegamos aí na determinação do nosso centroide, tá? Bom, letra B, ele pede para calcular o momento de inércia da seção. Bom, tranquilo também, ele nos fornece aqui uma fórmula, então a gente só substitui. Base 60, altura 90 elevado ao cubo dividido por 36.
Então temos aí o resultado da nossa inércia de 1.215.000 centímetros a quarta. Na letra C, ele pede para determinar os esforços solicitantes na seção. O que vem a ser esses esforços? Veja que ele nos deu a fórmula aqui da tensão. Então, essa fórmula da tensão a gente pode reescrever dessa forma. Quem é nosso N? É a nossa força normal, que é a nossa força P, tá? Área, ok. Momento. Quem vai ser o momento? Vai ser a nossa força P, tá? Porque momento é o quê? Uma força vezes uma distância. Então é P vezes a excentricidade, tá? Dividido pela inércia, tranquilo também, já foi calculada, vezes o braço de alavanca. Bom, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A nossa base 60, altura 90, dividido por 2, tranquilo aí, 2.700 centímetros quadrados. Então podemos já substituir tudo na nossa fórmula. Bom, nesse caso calculamos aqui o nosso centroide, né? O centro geométrico. De base das informações que o exercício nos fornece, a gente vai determinar que a linha neutra ela passa exatamente em cima do nosso centroide, ou seja, uma região está sendo comprimida e outra está sendo tracionada, tá? Então, fibra superior e inferior. O que acontece? Geralmente, nas nossas, uma viga biapoiada, por exemplo, essa parte inferior, devido à flexão, né? Ela sofre aqui uma flexão, onde aqui essa fibra inferior, ela sofre esforço de tração, que é exatamente a região onde a gente coloca o nosso aço, né? E a região superior sofre compressão. Lembrando uma viga normal aí, sem proteção e tudo, trabalhando pura flexão, tá? Nesse caso, temos aqui uma seção onde ocorre aqui acima do nosso centroide, ocorre uma força que ele já diz que é uma força P de tração, ou seja, essa região aqui está sofrendo tração por conta dessa força, tá? Então essa região inferior vai sofrer compressão, tá? Abaixo da linha neutra, neste caso, compressão, acima da linha neutra, tração. A gente sempre diferencia as tensões de tração e compressão com sinal de positivo e negativo, tá? Convencionalmente, adota-se sinal negativo para compressão e positivo para tração. Nesse caso, o exercício ele não nos fornece aqui uma fórmula secundária para cálculo envolvendo compressão ou tração. Ele dá uma fórmula genérica. Então, essa parcela aqui do momento sobre a inércia vezes o braço de alavanca não tem a opção de mais e menos aqui, tá? Habitualmente, a gente deduz essa parcela, ou seja, a gente bota sinal negativo nessa parcela quando se trata de compressão, tá? Só que vamos analisar que o exercício ele nos fornece alguns detalhes assim muito básicos e eu percebo que as questões de concurso geralmente funcionam dessa forma, que é justamente para testar o candidato, tá? O que acontece? Ele diz aqui, ó, de base igual, aqui, ó, os eixos indicados na figura são os eixos centrais principais de inércia. Eixo central principal.
Reparem que aqui, ó, Z está apontando para cima, ou seja, tudo que está abaixo do nosso centroide podemos considerar como negativo. Por quê? Aqui seria o nosso centroide, seria o marco 00, ponto 00, o ponto de origem para o eixo horizontal Y e o eixo vertical Z, que aponta para cima e aponta para a direita, tá? Então, vamos considerar que esse braço de alavanca aqui, ó, esse Z da nossa fórmula, ele é a distância da fibra, tá? Nesse caso, como a gente está calculando a tensão inferior, é da fibra inferior até o nosso ponto, né? A gente já não tinha calculado que essa distância aqui era 30, né? Aqui 30 e aqui em cima 60, porque essa altura aqui ela é 1/3 de 90. Então aqui a nossa cota é de 30, tá? Só que 30 vamos usar negativo. Por quê? Porque está abaixo da origem. Isso vai nos gerar um resultado correto, tá? Porque essa parcela vai ficar negativa, estamos trabalhando na região de compressão, tudo ok, tá? Bom, P vezes E a gente já tinha definido aqui que é o nosso momento, né? Que é a força vezes a excentricidade. Então chegamos aí, fazendo aqui a multiplicação, né? Menos 30 vezes P, menos 30P, vezes E. Então aqui, ó, vamos dividir aqui, ó, 30 por 1.215.000. Temos aqui 40.500, né? 40.500. E agora o que a gente pode fazer? Vamos tirar o MMC, né? Vamos colocar aqui, ó, o 40.500 dividido por 2.700 chega 15. 15 vezes P, 15P. Menos P vezes E, tá? Por que a gente está fazendo toda essa simplificação para chegar aqui? Porque vamos separar o que é P de um lado e o que é E de outro, tá? Então, colocamos aqui, ó, P sobre 40.500 em evidência, que multiplica quem? 15, né? Porque 15 vezes isso vai dar 15P sobre 40.500. Menos E, porque isso vezes isso vai dar menos P vezes E sobre 40.500. Então, vamos deixar o resultado nesse formato aqui, tá? Mais para frente vocês vão entender, porque na letra D a gente vai utilizar esse formato onde a gente separa P de um lado e E de outro para que a gente possa determinar a questão, tá? Então essa questão ela fica dessa forma aqui mesmo, tá? A gente não sabe os esforços solicitantes, a gente não sabe o valor da excentricidade, tá bom? Então a força P também só foi dito aqui que ela é de tração, então a gente deixa nesse formato, tá? Bom, fibra superior, tá? Então a tensão superior vai ser exatamente a mesma coisa, ó. Temos a nossa área, a força P, o nosso momento sobre a inércia, tá? E o nosso braço de alavanca aqui agora, ó, vai ser, ele está da origem no sentido do eixo Z, que foi fornecido aqui pelo enunciado, tá? Então ele é positivo, tá? 60 é o nosso braço de alavanca agora. Então, da mesma forma, ó, vamos simplificar aqui, ó, 60 com 1.215.000, chegamos aí em 20.250, colocando em evidência, ó, dividindo por 2.700 vezes P, 7,5P. Vamos separar tudo que é P de um lado e o que é
de outro, tá? Então temos aqui, ó, a tensão inferior, que é a tensão de compressão, e a tensão superior, que é a tensão de tração, tá bom? Bom, ele pede na letra D que a gente calcule o valor da excentricidade, o valor desse Ezinho aqui, de modo que a linha neutra coincida com a base do triângulo. O que significa a linha neutra aqui na base, no limite inferior da figura? Significa que abaixo eu vou ter um tipo de esforço, acima eu vou ter outro tipo de esforço. Reparem que aqui, ó, temos uma força de quê? Tração. Então essa região está sendo tracionada até o limite da linha neutra, tá? A partir da linha neutra a gente trabalha com compressão, só que não tem mais seção. O que ele quer dizer aqui é que a linha neutra coincidindo com a base, toda a peça vai estar sofrendo o que? Compressão, ou tração, perdoe, tá? Então essa região toda será admitido que ela trabalha com esforço de tração. O que significa? A tensão inferior deve ser igual a zero, tá? Então, nesse caso, só teremos tensão superior, porque se a linha neutra, o nome já diz neutra, aqui é zero, tá? Então, a tensão inferior que nós calculamos lá, ela tem que ser igual a zero. Então, é o que nós vamos fazer. Tensão inferior. Pegamos aqui, ó, P sobre 40.500 vezes 15 menos E igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Reparem no seguinte, tá? Para que a gente tenha o resultado aqui igual a zero, uma dessas parcelas, como se trata de uma multiplicação, tem que ser igual a zero. O número A vezes B, tá? Vamos supor. Para que essa multiplicação seja igual a zero, um dos dois, ou A ou B, tem que ser igual a zero, né? Concorda comigo? Então, essa parcela tem que ser igual a zero, ou essa parcela tem que ser igual a zero. Por isso que eu separei P de E, né? Lá naquele passo anterior, na letra D, na letra E, desculpa, ou C, quando a gente calculou o valor dos esforços, então separamos o que é P de um lado, o que é E, para que a gente tivesse em duas parcelas distintas, para que a gente possa analisar isso com mais cuidado. Para que esse termo aqui, ó, P sobre 40.500 seja igual a zero, P tem que ser igual a zero. O que não vem ao caso, porque ele diz que P é uma força de tração. Se P é uma força de tração, ela não é zero. Ela é diferente de zero e positiva, né? Se fosse uma força de compressão, seria uma força negativa, carregaria o sinal de menos. Como P é uma força de tração, ela não é zero. Então, a gente já descarta essa possibilidade, tá? Assumindo que 15 menos E é igual a zero, então a gente pode trabalhar dessa forma. 15 menos E igual a zero, ou seja, E igual a 15 centímetros. Ou seja, para que a linha neutra coincida com a base do triângulo e que tenhamos essa região toda sofrendo esforço de tração, só trabalhando com tração, a nossa tensão inferior tem que ser igual a zero e para isso já definimos que essa parcela não pode ser igual a zero porque P é diferente de zero, tá? Então nos restou essa parcela, 15 menos E tem que ser igual a zero, é igual a 15 centímetros, tá? Então, chegamos aí ao nosso gabarito, tá? Na letra A, ele pede o centroide da seção, definimos aqui um Y, um Z, onde a gente chega aqui
na cota do nosso centroide. Na letra B, momento de inércia da seção, tranquilo, só substituindo aquela fórmula que nos foi dada. Os esforços solicitantes com tensão inferior e tensão superior, tá? E na letra D, o valor da excentricidade aí, assumindo que a tensão inferior seria igual a zero, porque a linha neutra coincidiria com a base do triângulo. Bom, o que eu tinha para passar para vocês nessa questão foi isso. Aqui embaixo, não se esqueça que terá indicação de materiais, tá? Outras bibliografias, material adicional aí para enriquecer o conhecimento nessa determinada questão, tá?